Nós somos cristãos protestantes. Você já ouviu falar essa palavra? Amém? Nós somos cristãos protestantes. Mas a pergunta é, por quê? Por que somos? De onde viemos? Por que nós carregamos sobre nós o protestantismo? E o mês de outubro é um mês tão importante para trazer o nosso conhecimento. E hoje a palavra, eu vou trazer bastante dado histórico, então por favor, irmãos, não levante para beber água, não converse, por favor, só se for extremamente urgente mesmo, tá? Extremamente urgente. Caso contrário, os diáconos estão à disposição, podem auxiliar você. Se você quiser anotar o que nós vamos estar passando aqui, fique à vontade para anotar, abrir o bloco de nota no teu celular, não fique no WhatsApp, tá bom? Não se distraia, a semente está sendo lançada e a semente tem vida nela, amém? Existe vida na semente. O que você plantar vai germinar e vai dar fruto. Então é sobre a condição do coração, é sobre o coração, essa terra, que se recebe a semente, é uma boa terra, vai crescer, vai frutificar e vai dar muito fruto para a glória de Deus. Então preste bastante atenção, nós estamos no mês de outubro, dia 31 de outubro, o último dia desse mês, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. O dia da Reforma Protestante. E nesse ano de 2023, nós vamos comemorar 506 anos da Reforma Protestante. Aconteceu em 1517, há 506 anos atrás, lá no país da Alemanha. E nós vamos trazer um pouco para vocês dessas informações e dessa série de mensagens que nós vamos pregar os 5 domingos desse mês de outubro. Tá bom, gente? Em nome de Jesus. Quando fala de reforma, nós precisamos entender o significado da palavra reforma. Tem como seu idealizador um homem chamado Martinho Lutero, um monge agostiniano. Deus preparava o coração desse homem numa cidade no interior da Alemanha. Quando os olhos dele se abrem para o entendimento do que está lá em Romanos capítulo 1, verso 17. Os olhos desse homem se abrem. E ele então começa a refutar da realidade que ele vivia dentro de um sistema religioso. Os olhos dele se abrem para aquilo que era o verdadeiro cristianismo, para aquilo que faria sentido à sua base, ao seu fundamento, à sua vida, à sua fé. Preste atenção nisso. Quando falamos de reforma, vamos ao significado. Reforma significa reformar, trazer de novo a forma, trazer novamente a forma aquilo que perdeu a forma. Isso é reforma, trazer novamente a forma. Precisamos entender uma coisa, que se é necessária uma reforma, é porque algo foi deformado, amém? Algo foi deformado, aquilo que era inicial, aquilo que estava como começo, em algum momento sofreu alguma deformação e agora precisa de uma reforma. Por que é necessário trazer uma reforma? É necessário quando se ocorre uma deforma, para que haja uma deforma, é necessário antes uma forma. Se chegou ao ponto de deformar, é porque antes tinha uma forma, ou seja, tinha um padrão. Fala comigo, padrão. Tinha um padrão, tinha uma regra, tinha um jeito. Foi instituído algo como padrão, como princípio, mas no meio do caminho deformou. Alguém agora vai se levantar para uma reforma, para trazer a forma novamente. Se você puder, anote essa frase, que essa tarde ela veio tão forte no meu coração, porque nós vamos aplicar isso para todas as áreas da nossa vida. Escute, a reforma não é uma inovação, a reforma é um retorno. Amém? A reforma não é uma inovação. O pastor vai estar trazendo algo novo aqui, uma novidade para nós. Não, a reforma não é uma inovação, a reforma é uma decisão de retornar. Retornar ao formato original, retornar ao padrão, retornar ao
princípio. Quem entendeu aqui, diga amém. Não é inovação, é um retorno. A reforma protestante vai nos dizer que a igreja antes tinha uma forma, um padrão e uma identidade. Quando nós estudamos sobre a reforma protestante, ela vai nos deixar claro quem era a igreja e como era a igreja e o que ela se tornou. Vou falar um pouquinho da história da igreja aqui. Preste bastante atenção. Vamos falar de Atos capítulo 2. A Bíblia fala que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Na festa ali, que se comemorava naquele dia, a festa de Pentecostes. E para quem não sabe, a festa de Pentecostes é a festa da colheita, dos primeiros frutos. Então, o Espírito Santo veio exatamente num evento como esse. Uma festa de Pentecostes, onde pessoas celebravam colheitas, onde coisas estavam sendo colhidas. E a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, todos foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, e anunciavam as maravilhas e as grandezas de Deus nas línguas daquelas pessoas que estavam naquela festa, porque naquele contexto Jerusalém recebia pessoas de outras nações, vinham pessoas de outras localidades, com outro idioma, de outras culturas, participar daquela festa, e eles ficaram maravilhados, porque eles ouviam falar das maravilhas de Deus na sua própria língua, eles escutaram a mensagem, num contexto do qual a festa era de colheita. Pedro vai se levantar, e naquele dia cerca de 3.000 almas são salvas. Numa festa da qual o contexto é colher frutas, é colher o que foi plantado. Naquele dia, no Pentecostes, houve uma grande colheita de almas, e ali se institui a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é instituída nesse cenário. No próprio capítulo 2 do livro de Atos, nós vamos ver os próximos versículos, e nós vamos chegar no verso 42. O verso 42 vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Partiam pão de casa em casa. Havia alegria nos salvos. Ele tinha alegria de estar junto, ele tinha alegria de poder compartilhar, de caminharem juntos. Eles anunciavam Cristo de casa em casa e no templo. Permaneciam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É aquilo que Jesus ensinou àqueles homens que caminhavam com ele. Os ensinamentos de Jesus é a doutrina dos apóstolos. Aqueles homens andaram cerca de 3 anos e meio com Jesus na terra. Eles aprenderam muita coisa com Jesus. Eles aprenderam sobre vários princípios. Eles aprenderam sobre várias coisas. Jesus compartilhava sobre vários assuntos. Jesus trouxe muito ensinamento. Jesus era um mestre em Israel. Aqueles homens aprenderam com Jesus. E agora a igreja de Cristo é instituída, e eles perseveram nos ensinamentos de Cristo. De Cristo. Irmãos, a igreja foi instituída dentro dessa base, tendo Cristo como seu fundamento. Uma igreja que olhava para Cristo. A igreja que voltava os seus olhos para o seu Cristo, para o Salvador das suas vidas. A igreja que fazia questão de fazer não o que pensava, não o que achava que era melhor, não o que vinha na cabeça, mas uma igreja que estava disposto a agir como seu dono, como Cristo agiria, com os ensinamentos, com a doutrina dos apóstolos. Preste atenção. Esse é o primeiro século. A igreja está em Jerusalém, ela está crescendo, saudável, doutrinada, bíblica. Primeiro século, a igreja está crescendo. Mas aí começa uma grande perseguição aos cristãos em Jerusalém. E o que acontece agora? Os cristãos são dispersados, eles precisam sair de Jerusalém. Os apóstolos continuam ali, mas os cristãos, eles são dispersados. Eles vão para a região de Judeia, eles começam a pregar em Samaria, porque havia uma promessa, que descerá o Espírito do Senhor sobre vocês, para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esses homens agora são dispersos por causa da perseguição, mas a perseguição não emplacou.
A perseguição não parou. A igreja, o crescimento da igreja de Cristo. E eles estão agora pregando. Eles agora estão espalhados. Lembre-se que nesse contexto, o império que dominava era o Império Romano. O Império Romano tinha várias províncias, localidades colonizadas pela sua cultura, pelo seu credo, pela sua religião. E os cristãos agora estão espalhados, anunciando Jesus. Nos lugares onde a grande influência romana acontecia. Eles são perseguidos, são mortos, são torturados. São lançados no Coliseu. Os cristãos, nossos irmãos, eles são espetáculo para o mundo. Pessoas vão para arenas para assistirem. Sabe como é que eles eram mortos? Pegavam-se pele de animais e cobriam eles. Lançavam eles dentro da arena, para que touros pudessem passar por cima, matando, esfolando. Soltavam-se feras, leões. E os cristãos eram sendo massacrados, torturados. E as pessoas vinham ao Coliseu para prestigiarem os nossos irmãos como espetáculo. Homens da quais a terra não era digno deles. O primeiro século, a igreja do Senhor está crescendo, ela está se expandindo. Algo muito poderoso está acontecendo. O século 2, a igreja continua debaixo de uma perseguição, mas está crescendo. E nós vamos agora para o terceiro século. O século 3. A igreja vai passar a sua maior perseguição. Maior perseguição. Ninguém está sendo poupado. Crianças de peito, até o homem mais velho. Homens, mulheres e crianças são torturados. Pessoas são colocadas dentro de barris de cera. Preste atenção nisso. Barris de cera. Elas estão ali, agora elas estão com umas ceras humanas. E elas são usadas como tocha, como poste de luz, para iluminar Roma. Os cristãos, quando se passavam pelas ruas de Roma, viam os cristãos pendurados em postes, cobertos de cera, pegando fogo para iluminar as ruas de Roma. Terceiro século, muito sangue derramado. No terceiro século, o nível de perseguição se redobrava. A igreja muito perseguida. Os irmãos se escondendo para conservar a sua fé, mas ainda assim anunciando a Cristo. E um dos cristãos daquela época se destaca com uma frase, um cristão chamado Tertuliano. Uma frase dele é publicada e ele diz assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Mais a igreja crescia. Mais se tornava a proporção. O evangelho era pregado, Cristo era anunciado. E os nossos irmãos que não amaram as suas próprias vidas, mas se comprometeram em gastá-las pelo evangelho, perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverando nos ensinamentos de Cristo, do que Jesus havia ensinado. Vamos agora para o século 4. Entenda que o cristianismo é uma religião perseguida até o século 3. Eles são chamados como escória da sociedade. Mas no século 4, um imperador chamado Constantino, que você já ouviu falar, e eu deixo aqui para vocês a importância da igreja estudar a história da igreja. Amém? Estude sobre a história da igreja. Você vai ver que simplesmente estar aqui hoje custou tanto. A graça nos salva, mas ela não foi de graça. Amém? Quando estudamos a história da igreja, vemos o quanto somos miseráveis nos nossos discursos. O quanto nós somos miseráveis com as nossas desculpas. O quanto nós achamos que vamos convencer a Deus com as nossas palavras, quando na verdade nós vamos aprender com a história da igreja que nós precisamos amar essa noiva, porque nós somos amigos do noivo e um dia ele vai voltar para buscar essa noiva.
Ele vai voltar para buscar essa noiva. Século IV, no ano de 303 depois de Cristo, o imperador Constantino tem uma visão. Ele está em uma batalha contra o imperador Magente, para a tomada de território, para a conquista de territórios. E numa dessas batalhas, Constantino tem uma visão, ele vê uma cruz. E Jesus fala com ele nessa visão. Jesus determina nessa visão a Constantino de que essa batalha seria vitoriosa para Constantino. E de fato foi. Constantino luta contra o imperador Magente, conquista a vitória. E com isso Constantino agora institui o cristianismo como a religião oficial de Roma. Agora o cristianismo, que outrora perseguido, massacrado, chamado de escória da sociedade, agora é a religião oficial de Roma, dado pelo imperador. Você pode estar aí no seu lugar dizendo: pastor, que vitória. Eu já vou te adiantar, foi a partir daí que a igreja começou a se perder. Foi a partir daí que a igreja começou a se perder. Como? Deixa eu explicar. O imperador começou a misturar o Estado com a igreja. Quem era líder do Estado também era líder da igreja. Quem era chefe da igreja também era chefe do Estado. A igreja passou a administrar a política, a cultura, a economia, as artes. Tudo era centralizado na igreja. Então o que acabou acontecendo? As pessoas não entravam mais pelas portas pela salvação. Eles entravam pelas portas da igreja pela conveniência. Para não ter que se indispor com Roma. Para não se indispor com o imperador. Para não se indispor com a sociedade, com aquela cultura que eles estavam inseridos. Não ia mais por Cristo, iam pela conveniência. As pessoas começaram a entrar na igreja, se diziam cristãos, mas traziam para os seus cultos elementos de paganismo. Aquilo que era para permanecer puro, imaculado, aquilo que era para ser conservado, agora começou a ter mistura. Começou a ter mistura. A igreja, a partir daí, nesse período, a igreja começa a perder a sua forma. O paganismo se infiltra na igreja. Costume, cultura, elementos começam a ser implantados nos cultos da igreja. Agora vamos para o século VII. Século VII, o imperador Focas declara o bispo Bonifácio I como bispo mundial da igreja. Institua-se ali o papado romano. Foi a partir do sétimo século, como bispo universal, a igreja vai numa crescente de heresias e desvio da fé. Ela vai agora se paganizando. Lembre-se, os que se convertiam ao Senhor entravam pelas portas da igreja pela salvação, mas agora estão entrando pela conveniência, porque não querem que seja falado sobre os seus pecados, não querem ser confrontados, não querem ouvir o que precisam mudar, não querem abrir mão daquilo que precisam abrir mão, querem pegar o que está acontecendo lá fora e trazer para cá por conveniência. Mas nós não podemos esquecer o que a palavra do Senhor diz: quem se institui amigo do mundo, se institui inimigo de Deus. Aquele que quer ser amigo de Deus, seja inimigo do mundo. Amém? Amém? Começou essa bagunça, a igreja começou sua decadência, começou a desviar da verdade. Agora é instituído o papado romano. Isso no século VII. Agora a igreja vê que precisa de um homem físico, carnal, como mediador entre Deus e o povo. Agora nós vamos para o século XII. Estamos no século XII. A igreja vai viver uma era chamada de Era das Trevas. Se você já estudou sobre isso, irmãos, é terrível. É terrível.
O homem se torna o centro da regra, das decisões, do que os cristãos precisam viver. E no século XII, no chamado Era das Trevas, período das trevas, é instituído na igreja a Inquisição. Vocês já ouviram falar disso? O que é a Inquisição? Depois vocês pesquisem isso, por favor. A Inquisição, chamado também de o Tribunal do Santo Ofício. O que seria isso? Torturas e mortes agora são promovidas pela igreja. A igreja está matando corpos. A igreja está sentenciando pessoas e levando a serem enforcadas, a serem esfoladas, a serem rasgadas pelo meio, a serem mortas. Se levantavam acusações, porque centralizavam todo o poder na igreja, em homens, sobre pessoas, e essas pessoas se achavam dignas, se achavam aptas, nessa inquisição, para promoverem torturas e mortes. Pessoas que são condenadas em fogueiras, afogadas, enforcadas, torturadas com instrumentos de tortura. A igreja no século XII atravessando o período de trevas. O período de trevas. Uma crescente de heresia sendo colocado no culto. Cristo sendo retirado da igreja. A igreja começou em Cristo. Precisava permanecer na doutrina dos apóstolos. Mas aí o homem toma o centro. Cristo é retirado da igreja. Concentra-se todo o poder sobre pessoas. E a igreja vive sua pior era. Era de trevas. Aí, nós vamos para o século XVI. E no século XVI, numa cidade do interior, lá no país da Alemanha, na cidade de Wittenberg, Deus começou a trabalhar no coração de um homem. Esse homem é Martinho Lutero. Esse homem está vivendo a realidade dessa igreja. Ele é um monge. Ele faz parte de todo o cerimonial que acontece da igreja. Ele recebe um convite para ir a Roma. E quando ele chega a Roma, ele tem acesso à Bíblia. Porque no século XVI, os únicos que tinham acesso à Bíblia eram bispos. Só os bispos podiam ler a Bíblia. A Bíblia foi colocada no índice de livros proibidos para as pessoas. Essa Bíblia que você tem na sua mão aqui. Essa palavra, que até o século XVI havia sido proibido. Ninguém poderia ter acesso a não ser um bispo. Martinho Lutero vai para Roma. Quando ele chega em Roma, ele está lendo a Bíblia. A igreja tem doutrina, que são os ensinamentos de Jesus. E a igreja tem a sua base teológica, através das cartas de Paulo, principalmente a carta de Romanos e de Efésios, que trazem muito conteúdo, que vai trazendo uma coluna para a igreja. Martinho Lutero está lendo Romanos, e no capítulo 1, no verso 17, agora eu convido você a abrir a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e abre em Romanos, capítulo 1, verso 17. A palavra do Senhor diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do começo ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Deixa eu explicar isso para você, o que aconteceu aqui. A história diz que Martinho Lutero tinha um problema com a justiça de Deus. Ele tinha um problema com a justiça de Deus. Nessa era da igreja do século XVI, era-se ensinado que você deveria sofrer penitência, se mutilar por causa dos seus pecados. A história registra que Martinho Lutero gastava mais de 2 horas do seu dia, todos os dias,
para ir a um confessionário se confessar a um bispo. Martinho Lutero tinha um problema com a justiça de Deus. Martinho Lutero dizia assim: Deus é tão injusto, tão cruel, tão mau, que Ele põe o pecado no homem para ter prazer de puni-lo. Olha o que Martinho Lutero pensava. Ele tinha um problema com a justiça de Deus. Vivia debaixo de um sofrimento, de um jugo muito grande. Mas ao ler Romanos 1,17, ele vai descobrir: peraí, no Evangelho é revelada a justiça do começo ao fim. Não é pelo que os homens estão impondo, não é sobre o sistema que a religião cria, não é sobre os dogmas que a igreja vai apresentando, não é sobre o desvio da fé que está acontecendo do começo ao fim. A justiça de Deus é pela fé. Pela fé, os olhos dele se abrem. Os olhos de Martinho Lutero se abriu. Porque o contexto dele era de uma igreja que pregava indulgência. Você já ouviu falar disso? Da indulgência? Sabe o que era a indulgência? A pessoa pagava um valor e o Papa fazia um documento assinado, perdoando todos os seus pecados e garantindo a tua entrada no céu. Então, aqueles que conseguiam pagar pouco, tinham uma carta de indulgência para perdão de pecado por 5 anos. Quem conseguia pagar mais, tinha por 10. Quem conseguia pagar muito mais, tinha por 20. Quem tinha muito dinheiro, conseguia adquirir uma indulgência para perdão durante toda a vida. O que significava que a pessoa podia pecar o quanto quisesse, ela já estava perdoada. Olha que heresia, meus irmãos. Martinho Lutero estava inserido dentro desse contexto, aonde a igreja pregava que era necessário tantas e tantas e tantas coisas, aonde documentos eram registrados, emitidos, que tinham mais validação e eram mais relevantes do que as próprias escrituras. E foi dentro desse contexto, no dia 31 de outubro, ele vai lá na porta do castelo de Wittenberg, e ele vai fixar na porta 95 teses. São as suas refutações, não são seus pensamentos, não é trazendo algo inovador. São 95 teses que está sendo explícita para a mostra de todos, porque é um convite para retornar. A igreja não vai perder a sua essência, a igreja não vai colocar para fora o seu dono, a igreja não vai fechar as suas portas para a verdade, mas é um retorno para dizer: Cristo é o cabeça da igreja, é o fundamento. Cristo é o fundamento, é a base da nossa fé. É Cristo. Ele vai cravar na porta da igreja suas 95 teses com base nas escrituras, para um convite ao povo de Deus, dizendo: a partir de agora, olhem para Cristo, voltem para Cristo. Dando início a um dos maiores movimentos da história, depois da vinda de Cristo, chamado de Reforma Protestante. Diga glória a Deus por isso. Nós somos fruto disso. Eu estou aqui, você está aqui. Sabe o que aconteceu com Martinho Lutero? Os religiosos da época fizeram um concílio, uma reunião, intimaram Martinho Lutero, chamaram ele para essa reunião e obrigaram a ele a negar as suas teses. Diga publicamente que tudo isso que você está fazendo é engano, é mentira. Irmãos, ninguém para alguém que abre os olhos para a verdade. Ninguém para um homem que se abriu para a verdade. Ninguém para uma mulher que se abre para a verdade. Intimaram Martinho Lutero: negue tudo isso. Fale que é mentira. Martinho Lutero falou: ainda que custe a minha vida, é essa a verdade. Essa é a verdade. O que aconteceu com ele? Foi excomungado da igreja, foi expulso da igreja. Expulsaram Martinho Lutero da igreja, o ameaçaram de morte.
Ele precisou ficar escondido dentro de um castelo na Alemanha. Mas enquanto ele estava escondido, quem tem a verdade não está parado. Ele pegou a Bíblia, os escritos originais, os evangelhos, as cartas de Paulo, e ele traduziu para a língua alemã. Ele traduz da Bíblia toda para o alemão, porque ele sabia que aquela semente daria vida. Se você tem uma verdade para defender, e essa verdade é a de Cristo, você não vai morrer e essa semente morrer com você. Muito pelo contrário, essa semente que está na tua vida vai dar fruto e vai abrir os olhos de muita gente, em nome de Jesus. Vai abrir os olhos de muita gente. A intenção de Lutero era dar à igreja novamente a sua forma. Essa era a intenção de Lutero, fazer a igreja voltar aos seus padrões e levá-las a olhar para o Cristo das Escrituras. As 95 teses que o Lutero vai pregar na porta do castelo de Wittenberg. Essas 95 teses agora, elas foram sintetizadas, ou seja, resumidas. Elas são resumidas em 5 pontos, que nós conhecemos como os 5 solas. Sola significa somente na língua latim. Primeiro, fala comigo, primeiro, somente as Escrituras. Diga, segundo, somente a fé. Diga, terceiro, somente a graça. Diga, quarto, somente Cristo. Diga, 5, somente a Deus dar a glória. Diga glória a Deus por isso. Amém. 5 pontos, 5 pilares sustentam a reforma protestante. Nós somos cristãos protestantes. Nós somos frutos dessa reforma. Eu trouxe para você todo esse contexto que você está vendo aqui, para que nós possamos chegar nos dias de hoje e eu fazer a seguinte pergunta para você: será que não estamos precisando de uma reforma? Será que nós estamos precisando de uma reforma? Será que nós não estamos precisando com que a nossa casa, a nossa família, a educação dos nossos filhos, o nosso casamento, a nossa administração financeira, os nossos projetos, volte para a forma original? Será que aí no meio do caminho a gente não se perdeu nos princípios? Será que no meio do caminho a gente não se perdeu com o que o mundo começou a apresentar? E para que a gente não se indisponha com pessoas, se indisponha na sociedade, por conveniência a gente começou a aceitar tudo. A gente começou a deixar entrar muita coisa. Isso foi roubando o Cristo das Escrituras. Isso foi roubando a nossa base. Isso foi roubando o fundamento da nossa fé. Será que não precisamos de uma reforma, irmãos? Será que nós não precisamos declarar em nossas vidas, nos levantar para refutar algumas coisas? Eu sei que o mundo lá fora muda, o sistema lá fora muda, mas a igreja foi instituída por Cristo, ela tem uma forma. Amém? E a decisão por uma reforma é trazermos novamente a forma da igreja. É trazermos novamente a forma da igreja. É termos uma teologia reformada. É termos uma teologia restaurada. É termos uma igreja bíblica e saudável. É nós buscarmos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É nós termos pessoas da qual em nós habita ricamente a palavra de Deus. Será que não precisamos de uma reforma porque o único acesso que temos à Bíblia é quando viemos num culto de domingo? E durante a semana não temos mais acesso? Por decisão não lemos mais a Bíblia? Por decisão não nos alimentamos mais da palavra? Nós só oramos no culto porque tem o momento da oração. Nós só oramos aqui porque tem um momento que a gente fecha os olhos e concordamos com o que está sendo orado e oramos por aquilo que está sendo orado. Mas durante a semana, nós não temos contato com nada disso. Aí nós projetamos nas pessoas, nós projetamos na igreja, nós projetamos na liderança, nós projetamos nisso, no A, no B e no C, o que na verdade está faltando em nós.
o que na verdade falta na gente, o que na verdade é a nossa própria cegueira, é a nossa própria miséria. Irmão, nós somos cheios de mazela, nós somos cheios de miséria. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos voltar para a forma original, nós precisamos tomar uma decisão de uma reforma. De uma reforma, não é de uma inovação, mas é de um retorno. Se você está com a sua Bíblia de papel aí, levante ela assim comigo. Você está com a sua Bíblia de papel? Se você não está com a sua Bíblia de papel, levante a sua mão. Levante a sua mão, que eu sei que muitos usam no celular. Você levante a sua mão. Levante mais alto aí, irmãos. Vocês não almoçaram hoje não? Amém? Quem está vivo vai dar uma glória a Deus? Levante a sua Bíblia de papel e diga assim comigo: eu creio. Diga: eu creio. Essa palavra é infalível, é eterna, é totalmente inspirada pelo Espírito Santo e é capaz de transformar meus pensamentos, minhas emoções e o meu comportamento. Diga: eu creio no poder dessa palavra. Ela é um manual de regra, de fé, de fundamento e de base para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Glória ao nome do Senhor. Nós cremos nessa palavra. É loucura para o mundo, mas para nós ela é poder de Deus. Aleluia. Ela é poder de Deus para a transformação daquele que crê. Daquele que crê. E hoje eu só vou comentar com vocês sobre o primeiro pilar da reforma protestante. Somente a Escritura. Amém? Somente a Escritura. Abra comigo rapidinho em Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 1. Livro de Gálatas, capítulo 1. O verso 6. Olha o que Paulo está trazendo à igreja, e ele diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou, pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Diga glória a Deus por isso. Irmãos, olhe a seriedade. Olha o que o apóstolo Paulo está trazendo à igreja. Se alguém anunciar a vocês um outro evangelho, diferente do que foi pregado a vocês, que seja amaldiçoado. Que viva debaixo de maldição. Isso é muito sério, isso precisa fazer a gente tremer, irmãos. Porque Paulo está trazendo o seguinte para a igreja: eu estou admirado que vocês estão abandonando tudo com facilidade. Vocês estão largando tudo com muita facilidade. Vocês estão sendo pressionados a largarem o evangelho de Cristo. Hoje, se existe alguma briga no casamento, ninguém quer saber o que a Bíblia está dizendo sobre isso. Hoje, se um filho está caminhando de uma forma errada, ninguém quer saber qual a melhor forma para educar o seu filho. Hoje, se nós estamos tendo problema nas finanças, emocionais, seja qual for a área, nós não queremos parar para ouvir o que a Bíblia diz sobre isso. Nós queremos, sabe o quê? Soluções rápidas. Nós queremos uma mão logo na nossa cabeça. Nós queremos logo um profeta que bate na nossa porta para dizer para nós: assim diz o Senhor. Nós queremos que alguém no culto venha com a maior revelação.
Nós queremos a profecia que vai abalar o Brasil. Nós queremos a profecia que vai abalar a nossa vida. Nós queremos tantas, corremos atrás de tantas coisas. Nós não sentamos para comer, nós queremos que alguém nos dê na boca. A gente não quer ter trabalho. Nós estamos em busca de coisa nova, nós queremos novidade, novidade. Eu vou no culto A, eu vou no culto B, eu vou na igreja C. O que eu vou fazer hoje? Eu tenho que ir para algum lugar. Nós queremos terceirizar a responsabilidade, irmãos. Paulo está dizendo à igreja: eu estou admirado como vocês estão abandonando a Cristo e o Evangelho por causa da persuasão, ou seja, do convencimento. Tudo lá fora está acontecendo, convencendo você de que a melhor coisa é largar a Cristo. Quando na verdade, se um homem magoou você, é problema do homem com você. Na verdade, se alguma coisa deu errada nos seus projetos, Deus não tem culpa de nada disso. Quando nós temos um encontro com o verdadeiro Evangelho, nós somos trabalhados na maturidade de que homem é homem, Deus é Deus. Homem é homem, Deus é Deus. Por que abandonamos tão rápido? Por que a gente vem para o culto e a gente chora, cai, se levanta, a gente vai para casa todo bagunçado, irmãos. A gente vem todo alinhado, a camisa já está sem botão, nós estamos todo torto. Mas na segunda-feira, nós queremos um culto poderoso, um culto sobrenatural no domingo, mas na segunda-feira a gente não quer tomar a decisão de viver um estilo de vida sobrenatural. Vivemos como se Cristo estivesse morto e não ressuscitado. Não temos confiança. Não conseguimos ver mais esperança nas coisas. Estamos desistindo do casamento. Estamos desistindo dos filhos. Estamos desistindo da fé. Estamos terceirizando, estamos rotulando. O problema foi a igreja, o problema foi tal pessoa, o problema foi A, foi B. Na verdade, o problema é a gente. Está aqui dentro a mazela, está aqui dentro a miséria. É a gente. Paulo está admirado que a igreja está abandonando. Em 1517, Martinho Lutero se levanta para dizer: somente a Escritura, somente a palavra. Nesse contexto da reforma protestante, a igreja, além da Bíblia, vou falar aqui para que você seja curioso e que você vai pesquisar isso essa semana, em nome de Jesus. Tá bom? Senão, se eu falar tudo isso aqui, nós vamos sair daqui muito tarde. Eu gostaria de falar, tudo aqui anotado, mas vai estender muito. Pessoas ainda vão para casa, alguns moram longe, eu compreendo isso. Mas eu quero que vocês entendam, no contexto da reforma protestante, a palavra era ensinada, porém, até onde convinha. Era parte dela ensinada, não toda. E além das escrituras, a igreja ensinava as bulas papais. Quer anotar isso? Anota isso aí, bulas papais. Você vai pesquisar essa semana. As bulas papais. Além das bulas papais, ele também ensinava as encíclicas papais. Encíclicas papais. Eram documentos emitidos pela igreja que tinham maior relevância do que a Bíblia. Isso é uma heresia. A maior revelação já está aqui, a palavra de Deus. A vontade do Senhor já está impressa nessas páginas. O que Deus quer para a minha vida, o que Deus quer para a sua vida, o que Deus tem para mim e para você, já está aqui, já está tudo escrito aqui. Além disso, eles ensinavam, anote aí, eles ensinavam a infalibilidade papal. Infalibilidade papal. Depois você pesquisa também isso essa semana, por favor, para você entender o que eu estou dizendo. Ensinavam que práticas, tradições e os documentos estavam acima das Escrituras. Por isso que na reforma protestante, Martinho Lutero se levanta para dizer: não, somente a Escritura. Somente essa palavra, somente o que está escrito, a Bíblia eterna, infalível, inerrante e totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Escute, não precisamos de outra revelação, não precisamos de documentos feitos por homem.
Essa Bíblia, a palavra de Deus, ela é regra, ela é a base e ela é a razão da nossa fé. A igreja, no contexto da reforma protestante, não dava acesso. O nível de analfabetismo era muito grande naquela época e havia muitos ignorantes. Então, a igreja inserida nesse contexto, ela conseguia manipular. Ela manipulava pessoas. Então, eles não tinham a Bíblia para ler. Eles não tinham acesso à Bíblia. Era só ensinado o que convinha, não era ensinado o todo. E os documentos que a igreja emitia eram selados pela assinatura do Papa. Tinham mais validação e era considerado com mais relevância do que a própria palavra de Deus. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde está a sua Bíblia? Onde está a Bíblia para o seu filho? Onde está? Toda essa heresia e todo o desvio da verdade foi acompanhando a história da igreja. Mas o Senhor sempre tem uma luz acesa na história. Porque a luz da igreja nunca vai se apagar. Sempre tem uma luz na história. E essa luz se tornou tão forte, tão viva e tão brilhante no coração de Lutero, que ele se levantou para defender a igreja, a noiva de Cristo. A pastora falou algo para mim hoje, mexeu muito comigo. Hoje à tarde a gente estava conversando, estava fazendo o esboço, e ela falou algo e mexeu muito comigo. Deixa eu compartilhar isso com você. Eu tenho uma filha, ela tem 7 anos, a Lívia. Eu como pai, se eu soubesse que alguém estava preparando, se programando para tocar nela, o que eu faria? Você pai e mãe que está aqui, que tem seu filho, se você soubesse que por esses dias alguém vai invadir a sua casa e tocar no seu filho, o que você faria? Você vai esperar o dia chegar, sentado no sofá, vendo a sua série, assistindo o teu Netflix? Se você soubesse que alguém vai invadir a tua casa e tocar em gente que você ama, em gente que você daria a tua vida, o que você faria? Será que a gente ficaria tão acomodado como a gente está? Será que a gente seria capaz de se render às nossas desculpas e achar que estamos certos? Se render a nosso convencimento e falar, vai ser assim mesmo? Ei, vai tocar na pessoa que você ama. Por favor, se levanta e faz alguma coisa. Você vai tomar a tua vida para viver uma causa. Você vai se levantar para viver uma causa, ainda que custe a sua vida, mas você não vai permitir tocar naquilo que Deus ama. Você não vai permitir tocar naquilo que você ama. Foi isso que aconteceu com Lutero. Ele viu a noiva, ele viu a igreja, ele viu a noiva de Cristo sendo manchada, maltratada, deturpada, massacrada. E ele se levantou e disse, não pode ser assim, isso não pode continuar. Alguém precisa gritar, alguém precisa proclamar uma reforma. Tua casa está caindo. Grita a partir dessa noite, vai acontecer uma reforma na minha casa, vai acontecer uma reforma no meu casamento, vai acontecer uma reforma no meu ministério, vai acontecer uma reforma em todas as áreas da minha vida. Se levanta e grita em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não aceite esse modelo que está lá fora. Põe ordem em teu casamento, resolva a sua vida, libera o perdão. Abra seu coração para isso. A reforma é um convite para retornar. E nós temos para quem olhar. E a Bíblia vai dizer que aqueles que olham para Ele vão brilhar como o sol do meio-dia. Não serão confundidos. Não terceiriza, não joga no colo do outro o que você pode fazer. Senta hoje com a tua esposa e resolve. Senta hoje com o teu marido e resolve. Senta hoje com os teus filhos e resolve. Chega na presença de Deus e fala, eu vou mudar essa situação. Eu vou mudar essa situação, eu vou me fortalecer na fé. Eu vou pegar um plano de leitura da Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. Expulsa essa preguiça, irmão, em nome de Jesus. Eu confesso algo para vocês aqui, eu vou abrir meu coração. Temos vontade de trazer coisas mais profundas
Mas nós já vemos que muitos ficam perdidos na palavra. Ficam perdidos na palavra. É culpa da igreja? Não! É culpa porque falta a decisão de abrir a Bíblia. De abrir a Bíblia e ler. De abrir a Bíblia e entender. De buscar. Só sabemos falar daquilo que nos convém. Sabemos falar do time, do futebol, da música, da banda, da moda, do A, do B, da vida do outro. E não sabemos falar da Bíblia. Não sabemos falar daquilo que é o manual da nossa regra, nossa fé. Por favor, irmãos, nós precisamos de profundidade. Chega de ser raso. A decisão por uma reforma é sair desse raso e ir para as águas profundas. Lá estarão as suas maiores experiências. Lá estarão suas maiores experiências. Jovens, adolescentes que estão aqui, homens, mulheres, sejam relevantes no seu tempo, na sua geração. Sejam relevantes no seu trabalho, sejam relevantes na sua casa. Ser relevante não é possuir. Ser relevante não é só mostrar os seus talentos. Ser relevante é buscar ter um coração como o de Jesus. Busca um coração como o de Jesus. Somente a Escritura. Você está procurando o A, o B, o C, uma nova profecia, uma nova teologia, uma nova revelação. Não tem, tudo que já está escrito, já está fechado, foi selado o livro, já está aqui, é completo, suficiente e útil para o homem, para a salvação de todo aquele que crê. Quantos creem em Jesus aqui nessa noite? Quantos creem em Cristo aqui essa noite? Amém? Fala para o seu irmão, abra a sua Bíblia, irmão. Abra a sua Bíblia. Pais que estão aqui, compre uma Bíblia para os seus filhos. Amém? Compre uma Bíblia para os seus filhos. A Bíblia para o seu filho não vai ser o presente que o amigo vai dar. Não é o presente que o tio dá, que a tia, que a avó, que o vô dá. É o maior tesouro que você, pai e mãe, pode dar para o seu filho. É você que vai dar. É você. Existe Bíblia hoje que facilita a linguagem, independente da idade, da itária, do nível, né? A criança vai entender, e não somente dá, ensina. Ensina. Marido, ensina a Bíblia para sua esposa. Está todo mundo buscando por si, o marido está lá, a esposa está não sei aonde, está cada um buscando por si. Aí a esposa está caminhando lá na frente, o marido está caminhando lá atrás, não vai dar certo. O marido está lá na frente, a esposa está lá atrás. Não dá certo. Marido, ensina para a tua mulher. Mulher, converse com seu marido sobre a Bíblia. Amém? Vamos ser sacerdote na nossa casa. Cadê os homens aqui? Cadê os homens? Irmãos, eu preciso falar. Estou com um cajado aqui. Eu preciso falar. Cadê os homens aqui da igreja? Amém? Seja sacerdote no teu lar. Teu filho está doente, você não ora nem pelo teu filho. Você não põe a mão na cabeça dele, você vai no grupo pedir oração. Orem pelo meu filho, orem pelo não sei quem, orem, em nome de Jesus. Estou revoltado, irmãos. Ore em nome de Jesus. Bota a mão na cabeça da tua mulher. Tá? Não é só para mandar fazer comida, para mandar A, mandar B, você cobrar alguma coisa. Põe a mão na cabeça da tua mulher. Seja sacerdote na tua casa. Quando a família está forte, a igreja está forte. Quando a família está saudável, a igreja é saudável. Amém? Mulher, não tenha problema. Não tenha problema com submissão. Nós precisamos ressignificar o que é submissão. Mulheres acham que submissão é ser mandada pelo homem. Submissão é você se unir à missão do teu marido. Amém? Se una à missão do teu marido. Mas eu sei que pode ter esposas aqui hoje que devem falar assim, mas pastor, qual é a missão do seu marido? Eu não sei, ele tem que te contar. Então, maridos, abre a tua boca em nome de Jesus. Conta para a tua mulher a tua missão. Conta para a tua mulher qual é a causa que une vocês. Conta para a tua mulher quais são os próximos passos, qual é o próximo plano, o que você vai fazer. Amém? Faça isso, por favor. Pastor, você é submissa, eu não sei nem qual é a missão.
Ela não casou com banana, amém? Amém? Então tome essa decisão a partir de hoje. Os solteiros que estão aqui, já pega isso já. Já pega isso. Se não está doendo na cabeça de vocês, quando vocês casarem um dia vai doer. Então já aprende. Já aprende que é bem por aí. Entendeu? Eu não quero olhar para minha esposa. Cristo amou a igreja ao ponto de dar vida por ela. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Pastor, não sei, mas essa pessoa não está dando certo, não. Deus tem que fazer alguma coisa para dar certo. Para com isso. Ó Deus olhando para tu e falando, toma vergonha na tua cara. Toma vergonha na tua cara. Quem casou com a tua esposa não foi Jesus, foi você. Foi você que foi no altar. Você colocou uma aliança no dedo dela. Você falou publicamente que estaria do lado dela na alegria e na saúde ou tendo tudo ou tendo. Honra a tua palavra. Não, mas não está, ela está falando, ela está fazendo, ela está isso, ela está aquilo. E ela pode continuar. Ame a sua decisão de amar como Cristo amou a igreja. Se você tiver que dar vida por ela, você vai dar a sua vida por ela. Porque o teu maior ministério não é um microfone na mão. Meu maior ministério, irmão, não é ter uma mesinha para colocar a Bíblia aqui. Não é eu cantar uma música antes de pregar. Não é ter que pagar um aluguel todo mês da igreja. Não é ter uma carteirinha na minha carteira falando que eu sou pastor. Meu maior ministério está aqui, a minha esposa e meus 3 filhos estão lá atrás. São eles. Está entendendo? Diga amém. Cuida do teu jardim. Cuida do teu jardim. Não terceiriza. A Bíblia fala o que você, marido, tem que fazer. E a Bíblia fala também, esposa, o que você tem que fazer. Mas não lê? Fica difícil, né? A Bíblia fala qual passo você tem que dar. Não dá o passo. A Bíblia fala que você aceita Cristo. Depois de receber a Cristo, você se... Me ajuda aí. Você se batiza. Aí não toma decisão. Não, vamos batizar, depois vai vir deserto. Irmão, deserto é para quem é batizado, para quem não é batizado, para quem chegou no mundo, vai passar deserto. Vai ter deserto. Tem diabo para crente, tem diabo para ímpio. Amém? O ímpio paga a conta e o crente também paga a conta. O ímpio chora e o crente também chora. Só que a diferença é que nós passamos por tudo isso, não sozinho. Deus Emanuel está conosco, Deus presente. Terrível para o homem passar por tudo isso sem ter a Deus, né? Mas que bom que nós passamos tudo isso e temos a Deus. Então é isso, irmãos. Vamos fazer um compromisso? Vamos? Vamos fazer um compromisso de abrir a Bíblia? Não tenho problema com Bíblia no celular. Eu não tenho. Mas o tempo de qualidade, irmão, quando você tem uma Bíblia de papel na sua casa, é muito diferente. O celular você abre, mas vai chegar uma notificação. Você vai se entreter com alguma coisa. Você vai só dar uma pincelada no que está sendo lido ali, mas logo tem algum atrativo, algum aplicativo te esperando, dizendo, me abra, me abra, me abra. Não, pega uma Bíblia de papel. Vai na papelaria, compra um marca-texto, compra um bloco de anotação, compra uma caneta. Tem coisa que Deus quer falar com você, mas Deus não está falando que a tua Bíblia está fechada. Tua Bíblia está fechada. Você está sendo levado por tudo que é vento de doutrina. Te jogam para lá, te jogam para cá. Agora faz isso. Agora pega o lenço ungido. Agora põe, vamos lá, põe a água no rádio. Põe a água no rádio, vamos lá. Pô, mas não deu certo a água. Tá, então vamos dar lenço. Não, agora vem pegar rosa. Não, agora vem fazer A, vem fazer B. E a gente é jogado. Um monte de vento. Para lá e para cá, quando na verdade nós temos que abrir os nossos olhos e voltar para o Cristo das Escrituras. O Cristo das Escrituras. Jesus Cristo é aquele que salva, cura, Ele vai libertar, Ele vai levar o homem para o céu. Amém? Amém? Faça um compromisso hoje, lição de casa. Lição de casa para a igreja. Eu vou amar a Bíblia. Eu vou amar a Bíblia. Como é que você começou a amar tua mulher? Como é que você começou a amar teu marido? Quando você passou a conviver.
Você não imaginou uma pessoa na tua cabeça e começou a amar. Se você fez isso, depois a gente conversa. Vai ter algum desvio psicológico. Você não imaginou alguém, vou amar, estou amando essa pessoa. Quem é? Não sei, criei aqui. Inteligência artificial. Não, você conviveu. Eu comecei a conviver com a pastora em 2003, faz 20 anos da nossa história. Em 2003 comecei a conviver, a gente ia com os jovens para a praia, jogava bola, jogava queimada, e jogava um monte de coisa, e eu estou vendo ela, e estamos conversando, comecei a conviver, até que chegou um dia e falei, tem alguma coisa diferente aqui. Por quê? Eu convivi. Como é que você quer amar a Bíblia, você nem convive com ela? Nem convive com a Bíblia. Você vai chegar, não vai mais. Depois desse culto, você não vai mais. Já estou repreendendo aqui em nome de Jesus. Mas o que você fazia antes desse culto? Você já chegava na sua casa, fechava aqui com a sua Bíblia e jogava. Você só pegava ela novamente para vir no culto, não é? Só pegava ela novamente para vir para o culto. Teve um pastor, já vou encerrar, irmão. Teve um pastor que fez um desafio com a igreja. O desafio de eu amo a Bíblia. Simples, não é? Sabe o que ele fez com a igreja? Ele fez assim, ó. Em 30 dias, você vai andar com a Bíblia na sua mão. Você vai sair para trabalhar, você vai com a Bíblia. Você vai pegar um ônibus, você vai com a Bíblia. Você vai assim, ó, do jeito que eu estou. Vai levar a Bíblia, onde você for. Você vai almoçar, você leva a Bíblia, deixa na mesa, almoça. Você está indo escovar o dente, pega a Bíblia, vai no banheiro, escova o dente, pega a Bíblia de novo. Você vai andar com a Bíblia 30 dias. 30 dias. Irmãos, mas a igreja se tornou tão saudável. Tem gente que precisa de um estímulo, né? Tem gente que tem que ser no tranco. Mas começou a conviver. Começou a conviver. Ela fechada é mais um livro na tua estante. É mais um livro que você tem lá para tirar poeira. Porque tem gente que tem estante, tem livro, mas não lê nada, né? Está lá, para fazer cenário. Ela fechada é mais um livro. Ela aberta é a boca de Deus falando no teu espírito. É a palavra viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e capaz de discernir intenções e pensamentos do coração do homem. Aqui, ó. Vamos amar a Bíblia? Vamos amar a Bíblia? Amém? O que foi lá no século XVI, que estava proibido e ninguém podia ter acesso. Hoje nós temos acesso. E nós vamos falar como Davi, Salmo 119. Escondi no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Para não pecar contra ti. Amém? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.